necessidade, se arrependa. Corre para os braços do seu Pai. Aleluia. Pede para Ele. Oh, glória a Deus. Fala com Ele, mais perto de Deus. Deus tem bênção para você. Deus tem coisas especiais para trazer para você. Deus tem bênção para trazer na sua vida. Isso, chegue mais perto, chegue mais junto. Aleluias. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, glória a Deus. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Oh, glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Senhor, em quem nós temos a vida.
ti, agradecer-te por tua obra. por tua obra em nossas vidas. Oh, aleluias! Confiamos em teu infinito amor. Oh, Santo, Santo! Oh, glória a Deus! Pois só tu és, ó Deus eterno, Sobre toda da terra. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. aleluias! Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Exaltado e glorificado seja o nome de nosso Deus. Oh, Jesus, nós estamos aqui no domingo de acerto de contas. Pai, nós estamos aqui no domingo, Senhor, onde viemos ouvir a Tua voz. E o Senhor tem liberdade de falar conosco. Pai, aquilo que é necessário, que nós venhamos ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, a casa construída na rocha. Senhor, é a casa, Senhor, que pratica a palavra. Senhor, faz-nos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Senhor, que esta palavra venha entrar em nosso coração, criar raiz e produzir frutos de arrependimento, frutos de bênção, frutos de milagre, frutos de sinais, frutos de maravilhas, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, crendo, Pai, na Tua resposta, na Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Oh, aleluia. Irmão, fica à vontade. Que a graça e a paz esteja, permaneça hoje e sempre em nossos corações. Amém? Já tivemos a oração 7h30, foi uma bênção. Agora tem a primeira mensagem, segunda mensagem 10 horas, depois 18 horas. Mas que Deus possa falar ao nosso coração tremendamente. Amém? Se tem a Bíblia Sagrada, irmãos, vamos para a palavra. Nós estamos num domingo de acerto de conta, amém? Colocando as coisas em ordem. Eu quero continuar nessa mensagem. Posso continuar, sim ou não? Então fala para o irmão do lado aí, segura, hein? A coisa é forte. É forte. Lucas capítulo 15, o versículo 7. Pastor Lucas de novo. Mas hoje nós vamos começar um pouquinho antes. 15:8, perdão. 15:8. Evangelho de São Lucas 15:8. E Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? E ela acende uma lâmpada e varre a casa e procura com cuidado até achá-la. Versículo 9. E quando encontra, convida as amigas e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Graças a Deus. Aqui nós estamos falando da parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, perdendo uma, ligou, acendeu a candeia, acendeu a lamparina, procurou insistentemente. Irmãos, o acerto de conta é mais ou menos varrer a casa. O que, pastor? É procurar o que se tinha perdido, é ir atrás de alguns valores que no processo a gente foi perdendo, sem perceber muitas vezes, sem nos darmos conta. Nós fomos saindo da casa do Pai, nós fomos saindo das coisas do Pai, nós fomos deixando as coisas do Pai, nós fomos nos afastando das coisas do Pai, e quando percebemos, perdemos a casa do Pai. Perdemos a mesa do Pai, perdemos o relacionamento com o Pai. Ou seja, foram coisas que nós tínhamos e com o tempo nós fomos perdendo, sem percebermos. Muitas vezes é uma coisa assim, sem perceber. Nós não percebíamos, mas fomos perdendo. Mas é necessário achar. Diz a mensagem, a parábola, que aquela mulher acendeu a lâmpada,
acendeu a candeia e procurou insistentemente. Nós sabemos que o que representa a luz para nós na Bíblia é a palavra. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus é a palavra. Então, peraí, aquela mulher foi até a palavra, buscou a palavra de Deus para procurar o que se estava perdido, valores perdidos, coisas perdidas, que não deveríamos ter perdido, mas perdemos. Peraí, então, procurar o que se estava perdido. Procurar o que estava perdido. Eu e você temos muitas qualidades boas, somos pessoas muito boas. Sério, pastor? Sim. Nós temos qualidades boas, irmãos, mas algumas coisas que nós não deveríamos ter perdido, nós perdemos. Somos cheios de boas qualidades. Se perguntar, o pastor Ângelo, muito bom, tem isso, tem aquilo, vão me dar boas qualidades, amém? Pelo menos eu espero, né? Aquele pastor lá, não, mas eu tenho boas qualidades, eu sei que eu tenho, não para minha glória, ou para minha honra, que Deus seja louvado através da minha vida, mas eu tenho boas qualidades. Só que nesse processo, irmãos, de acomodar-se, nesse processo de passar os anos, nesse processo, talvez eu fui perdendo essas qualidades. Eu fui perdendo valores que eu não deveria perder, coisas que eu não deveria perder, mas eu fui perdendo, e hoje me faz falta. Ou seja, eu preciso achar aquilo que está perdido, eu preciso recuperar esse valor, eu preciso realmente resolver esta situação. Acertar as contas é resolver a situação. Repita comigo: resolver a situação. Olha para o irmão do seu lado aí e fala para ele: resolva a situação. Pastor, coisas mal resolvidas, assuntos que deveriam ter sido resolvidos há muito tempo, coisa que deveria ter sido varrida a casa. Quando nós falamos de varrer, nós falamos de limpeza, glória a Deus. Isaías 38 diz o profeta ao rei Ezequias: põe em ordem limpa a tua casa, glória a Deus. Precisamos arrumar, irmãos. Quer ver um exemplo prático disso? 2 Reis capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis 5, 1. Naamã, capitão do exército do rei. Repita comigo: capitão. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: era capitão. Era um grande homem diante do seu Senhor. Era um grande homem diante do seu e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era herói valoroso, homem valente, glória a Deus. Ele tinha ou não tinha qualidades, irmãos? Ele era ou não era reconhecido? Era. Nós estamos falando de um capitão. Quando o capitão, irmãos, chegava ali, quando ele entrava ali, irmãos, o capacete dele já era diferente. A cor da plumagem que vinha no capacete já era diferente. As insígnias que ele carregava, a capa que ele vestia, a capa que ele usava por cima da sua armadura era diferente. Ele era capitão. Aquele homem foi lá até Jesus e falou: eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. Se eu digo a este vai, ele vai. Se eu digo a outro vai, ele vai. Ele sabia, irmãos, que tinha autoridade. Este homem era um homem de muita autoridade, glória a Deus. Tinha autoridade, irmão. Nós estamos falando de Naamã, irmãos, um grande homem. Só que ali,
tem uma vírgula ali. Em algumas traduções tem até um ponto e vírgula. Tem outras que dão até um ponto e recomeça o texto. Olha o finalzinho do versículo, o que está lá? Porém, todas as qualidades de Naamã paravam nesse porém. Todas as qualidades que Naamã tinha, irmãos, fazia com que ele parasse nesse porém. Quando eu falo de acertar as contas, irmãos, é exatamente isso. Você é uma pessoa muito boa, você é uma bênção, você vem à igreja, você participa dos cultos, você está sempre aqui comigo. Quando eu falo do propósito, você participa. Quando eu falo do ato de fé, você participa. Quando eu falo de fazer uma campanha, você entra na campanha. Quando eu falo de fazer um voto, você faz o voto. Quando eu falo... Mas tem um porém, irmãos. As suas boas qualidades, tudo que você tem de bom, fica parado no porém. Fica parado no porém. Conheci um homem, já contei essa história aqui várias vezes. Pau para toda obra. O que eu pedisse para ele, irmão, você pode fazer isso? Ô pastor, conta comigo. Tamo junto. Ó, preciso que você suba a escada. Opa, pastor. Preciso que você pinte a parede. Ô pastor, já estava pintando. Preciso que... Tudo que você precisava deste irmão, ele era prestativo. Um homem cheio de qualidades boas. Irmãos, mas era muito bom mesmo, irmãos. Tudo que eu pedisse, nunca não me negou nada. O dia que eu fui fazer a mudança, não era obrigação dele. Irmão, o homem estava lá. Estava lá para me ajudar. Tudo que eu precisava, irmãos, eu podia contar com aquele irmão. Só que, porém, o irmão era enrolado, irmão. Como, pastor? Ele era um péssimo pagador, irmãos. Você já ouviu falar aquele bagre ensaboado? O homem dava nó em pingo d'água. Esse irmão era assim, pastor, era. Uma vez a guitarra da igreja ficou empenhorada, porque ele devia o lugar, ele deixou a guitarra para arrumar, o rapaz só falou, só devolva a guitarra quando você pagar o que você deve aqui. Pastor, está amarrado, é. Ou seja, irmão, diante de todas as boas qualidades que esse irmão tinha, o porém sujava ele, irmãos. O porém atrapalhava a vida dele. O porém impedia ele de ir para frente. Talvez nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de realmente pararmos e resolvermos estas situações. Você tem um monte de coisa boa, irmãos. Eu tenho um monte de coisa que aos olhos de Deus são ótimas, mas a dracma que você perdeu, o valor que você deixou de executar, aquele porém da tua vida está impedindo, irmãos, de muita bênção chegar. A lepra, irmãos, eu não vou entrar no contexto, eu fui estudar a fundo a questão da lepra, irmãos. A lepra faz a pessoa cair aqui, irmãos, as orelhas. A pessoa perde a audição, perde o paladar, a pessoa perde a identidade, os dedos caem, irmãos. Se eu for a fundo na questão da lepra, irmão, o porém tem feito só perder, irmãos. O porém na vida das pessoas só tem feito elas perderem. O porém só tem atrasado você. No meio de tantas coisas boas que você tem, este porém impede, irmãos, das outras coisas se destacarem. Essa lepra de Naamã estava bem no comecinho, irmãos. Não era visível. Porque se fosse visível, ele já tinha sido separado. Já tinha separado. O rei Uzias foi atacado por lepra, ele foi tirado da casa do Senhor e foi afastado. Nunca mais ele voltou ao trono, nunca mais ele entrou na casa de Deus.
Se nós formos pegar a passagem de Geazi, irmãos, ele saiu branco como a neve aqui na frente. Se nós formos pegar a continuação da consequência do pecado de Geazi, irmãos, nunca mais ele tornou, irmãos, a entrar com as pessoas. Os homens leprosos gritaram de longe: Jesus, tem misericórdia de nós. Porque não podia nem andar junto, não ficava nem junto, irmãos, da sociedade, era tirado fora. Só que no caso de Naamã, ainda não era visível. A menina que morava na casa de Naamã sabia. Quem está próximo de você percebe. Quem está no dia a dia com você te conhece. Quem anda sabe dos teus porém. Eu talvez não saiba. Deus conhece você intimamente, mais do que qualquer pessoa. Talvez ninguém saiba do teu porém, mas Deus sabe. Deus sabe, pastor? Sabe. Mas ninguém sabe. Está preso com senha. Ele sabe. Ele sabe. Seja 4 dígitos, seja 8 dígitos, seja 20 dígitos. Ele sabe do porém. Mas ninguém, ele sabe, Deus sabe. Aos olhos de muitos ninguém via Naamã leproso. Ninguém conseguia ver a lepra de Naamã. Não, aos olhos de muitos. Olhava, não via nada. Porém, leproso. Não tinha como escapar, irmãos. Então verifica. Você tem muitas qualidades, mas talvez esse porém está escondendo você. Talvez esse porém está fazendo com que você fique aí escondido. Versículo 13, se eu não estiver enganado. Olha lá. Então chegaram a eles os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse uma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás. Aqui o profeta, irmãos, Eliseu já tinha dado a ordem para Naamã dar quantos mergulhos mesmo? 7 mergulhos. Em que rio mesmo? No rio Jordão. Ele ficou indignado, irmãos. Ele ficou indignado. Porque ele esperava outra coisa. Ele esperava outra coisa. Talvez no culto de hoje você esperava uma outra mensagem. Talvez essa mensagem te gere indignação. Talvez essa mensagem te gere inconformismo. Talvez essa mensagem te gere até uma crítica. Quem esse pastor pensa que é para dizer que eu tenho que resolver o meu porém? O meu porém é meu, eu resolvo quando quiser, da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu faço quando quiser. E tudo bem, irmãos. Mas talvez a única maneira que vai resolver a tua vida é com essa palavra. Essa mensagem está resolvendo a tua vida. Essa mensagem está trazendo você de volta para a casa do Pai. Essa mensagem está colocando você na mesa do Pai. Essa mensagem está colocando você com direito de receber todas as bênçãos da mesa do Pai. Glória a Deus. Só que muitas vezes a gente não quer essa mensagem. A gente quer essa aqui. Volta um pouquinho o versículo 11, por favor. Porém Naamã muito se indignou e foi se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o leproso e restaurará, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Esse é o pensamento. Deus resolve por mim, Deus faz por mim, Deus ajeita por mim, Deus conserta por mim. Não, o porém é seu, é você que tem que resolver. Você trouxe um porém para a sua vida. Você tem que tomar uma posição para resolver. O que me chama a atenção, irmãos, muito, é que muitas pessoas não estão melhores, porque não querem a palavra. Quem crer e for batizado será? Resolva o teu porém. Trazei todos os dízimos à casa do? Resolve o teu porém. Pelo que deixai a mentira e falai a? Resolve o teu porém.
Perdoai uns aos. Resolve o teu porém. Está vendo como é que a palavra é difícil? Só que ela resolve. Ela tira qualquer lepra, glória a Deus. Ela tira qualquer doença. Ela arranca qualquer mal. Só que tem que ter disposição de mergulhar. Versículo 13, olha lá. Então chegaram a ele seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa, grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Irmãos, esses homens foram extremamente usados por Deus. Por quê? Eles foram ali os apaziguadores. Irmãos, que eu seja nessa manhã essa pessoa para você. Que eu seja aquele que te dê a direção para você resolver o porém. Que eu seja o profeta, irmãos, que conserta a tua vida. Quer ver que palavra dura? 2 Samuel 12:1. Eu não ia entrar lá não, mas vamos entrar lá. 2 Samuel, deixa eu ver se é isso mesmo, para mim não falar, mas acho que é isso mesmo. O profeta Natan foi a Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Coloca para mim, por favor. 2 Samuel 12:1. Isso. É isso mesmo. Estou bom de memória, irmão. Está melhorando. Glória a Deus. Olha lá. E o Senhor enviou Natan a Davi. Apresentando-se ele a Davi, chegou com uma parábola, com uma história. Vamos ouvir a história? Disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu colo, e a tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, só para você entender: homem rico, homem rico, muitas ovelhas, homem pobre, uma cordeira, uma ovelhinha. Quando veio o viajante, o homem rico pegou a ovelhinha do pobre e fez um cozido. Pastor, Resposta de Davi. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Davi ficou revoltado. Como pode alguém pegar a ovelha do amigo, aquele que só tinha uma, sendo que ele tinha muitas? Como alguém teve coragem de fazer tal coisa? Pois é, irmãos, olha lá, versículo seguinte: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, 4 vezes mais, porque faz tal coisa e não se compadeceu. Versículo 7: então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi sobre rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, te acrescentaria mais coisas. Então te tornei rei, te fiz rei sobre Judá, sobre Israel, te coloquei para comandar o meu povo, te dei tudo que você precisa. Quantas mulheres você quisesse eu te daria. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele a mataste com a espada dos filhos de Amon. Então Davi teve um relacionamento extraconjugal com Batseba, que gerou uma gravidez. Por sua vez ele queria esconder isso, para que o pecado não fosse maior. Colocou Urias na frente de batalha. Urias foi morto na batalha, e ele tomou por mulher a mulher de Urias. Ou seja, irmãos, ele poderia ter todas as mulheres que ele quisesse como rei, mas ele desejou a mulher do seu soldado.
E isso trouxe grande consequência sobre ele e sobre a sua casa. O que eu quero que você entenda aqui, irmãos? O Davi não conseguia perceber o que tinha cometido. A palavra que o Natan trouxe era muito séria. Se aplicava a qualquer um castigo de morte, segundo o próprio Davi. Mas a palavra não se aplicava propriamente a ele. Nós não conseguimos abrir os nossos olhos para o porém, irmãos. Por mais que eu esteja falando aqui, você tem resistência em abrir os teus olhos para resolver o teu porém. Por mais que eu esteja sendo incisivo, você deve estar dizendo: o pastor está perseguindo alguém. Essa palavra é para alguém. Essa mensagem não é para mim. Eu não tenho porém na minha vida. Tem, irmão, que os teus olhos não estão abertos. Você não consegue enxergar. O Davi não conseguia entender. Um rico roubou a ovelhinha do pobre. Davi, você tomou a mulher de um homem, de um soldado leal a ti. Ele não conseguia perceber que aquela palavra era para ele. Ele não conseguia abrir os olhos para aquela mensagem, irmãos. Talvez é o que está acontecendo hoje. Eu estou falando que você perdeu. Eu estou falando que você tem que resolver esse problema, esse porém. Que você tem que resolver essa situação. Mas quando eu digo para você, põe em ordem a tua casa, você fala: pastor está pregando para alguém. Para quem será? Para quem será? Pastor Carlos até brincou ontem, estava com uma lista de coisas assim, e tinha uma das coisas lá que falava: meu esposo está gordo igual um porco. Aí todo mundo olhando para o lado assim. Nunca é a pessoa, né? Nunca é, você nunca é a gente. A gente sempre olha para o lado, né? Resolva o teu porém, irmãos. Abra os teus olhos. O Davi não conseguia perceber que a profecia era para ele, irmãos. O Davi não conseguia entender que o que Deus estava tratando era com ele, não era com o outro. O recado era para ele. A mensagem era para ele, não era para outro. Talvez está acontecendo isso. Nós estamos com o nosso porém, ninguém sabe do nosso porém, ninguém vai descobrir o nosso porém está bem guardado, ninguém vai saber mesmo, eu não preciso ficar dando pista do meu porém para ninguém. Só que o profeta foi lá, irmão, com o recado de Deus, dizendo para Davi: resolva o teu porém. Resolva o teu pecado. Olha lá mais. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei mal da tua própria casa, mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei aos teus próximos, a qual se deitará com as suas mulheres perante este sol. Irmãos, só tragédia na vida de Davi. Versículo 12: porque tu fizeste em oculto, mas eu te farei negócio perante todo Israel, perante o sol. Muita gente está em oculto achando que vai ficar em oculto. Não vai ficar em oculto. A palavra de Deus diz que tudo que está em oculto vai ser revelado. Amém? Nada fica em oculto. Pastor, mas já passou a vida inteira. Irmão, lá na glória vai ser revelado. No dia do acerto de conta, na maior reunião de todos os tempos, vai ser colocado um monitor lá e vai mostrar tudo, irmão. Misericórdia, pastor, tudo vai ser mostrado. Não vai escapar nada, até o que o Senhor vê, até o que eu fiz, irmão. Sem exceção. Todo mundo, a maior reunião de todos os tempos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não vai escapar ninguém desse acerto de contas. Continua mais. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse
E disse Natã a Davi: também o Senhor o perdoou o teu pecado e não era digno de morte. Davi disse que era digno de morte, mas Deus alcançou misericórdia. Irmão, acerta a conta. Acerta a conta. Acerta. Resolva o teu porém. Resolva. A lepra de Naamã estava escondida. Ninguém a via. Mas ele foi atrás de resolver. Ele viajou quilômetros e quilômetros para chegar até Eliseu, para dar os 7 mergulhos e para resolver o porém. Talvez você não andou tudo que o Naamã andou, mas resolva. Não espera mais não, resolva. Vai lá e resolva. Resolva hoje. Resolva essa semana. É acerto de conta. Vai lá, resolve esse porém na tua vida. Irmãos, era muito sério ali, irmãos. O Naamã, não acredito. Eu achei que ele ia mandar passar a mão aqui a resolver. Os homens chegaram e falaram para ele: Naamã, calma. Calma, vem cá. Calma. Naamã, 7 mergulhos. Obedeça a palavra do profeta. Faz o que o profeta está dizendo. Ouça a palavra do homem de Deus. Resolva o teu problema. Saia daqui hoje sem essa lepra. E Naamã fez o quê? Volta lá. 2 Reis 5:14. Então desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de... E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou o quê? Naamã chegou leproso naquele lugar, mas saiu de lá purificado, restaurado. Eu não vejo lepra em você, irmãos. Eu não vejo porém na tua vida. Mas você sabe que tem. Vai sair daqui indignado ou vai sair daqui limpo? Vai sair daqui revoltado com essa palavra? Vai bater a porta do carro ali? Ou vai sair daqui completamente restaurado no dia de hoje? Vamos acertar as contas com Deus. Vamos resolver o que tem que resolver. Segunda, Lucas, capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Tornando em si, disse: quanto empregado de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teus filhos, faz-me como de um dos seus empregados. Ele foi lá acertar as contas com o pai, irmãos. Ele estava sujo, ele estava com um porém na vida dele, né? Mas ele se levantou e foi lá acertar as contas. Acerta as contas com Deus hoje. Acerta as contas. Uma senhorinha, Dona Margarida, foi descansar no Senhor essa semana. E as últimas palavras dela, sabe qual foram? Estou indo, Jesus, estou indo. Se você fechar os seus olhos hoje, quais serão as suas últimas palavras? Será que a gente pode falar desse jeito? Estou indo, Jesus. Ela fechou os olhos aqui na terra e abriu os olhos num banquete lá no céu. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos... Se a gente fechar os nossos olhos hoje aqui,
Estamos indo para um banquete? Porque o princípio de tudo é a vida eterna, irmãos. Vamos resolver o porém. Você não precisa sair daqui sujo. Você pode sair daqui limpo. Em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus aí bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você agora. Pastor, eu fiz aquele pedido do acerto de conta. Quer fazer agora? Faz aí o pedido do acerto de conta. Pastor, eu não fiz não semana passada, eu quero fazer. Faz um pedido, eu não vou ler não, tá? Isso aí é você e Deus. Pega uma caneta aí, faz rapidinho o seu pedido aí. Pega ele. Pega o seu pedido na mão. Pastor, nem escrevi nada, escreva. Faz rapidinho aí. Isso, acerta suas contas com Deus. É o seu porém, irmão, não é o meu porém não. Amém? É o seu porém. É você e Deus. Pastor, é uma carta para Deus, é o seu porém. Eu não vou ficar lendo porém de ninguém não. Tem porém que eu prefiro nem saber, eu já falei isso, né? Tem história que eu prefiro passar batida, irmãos. Eu tenho uma imagem muito bonita de você. Eu gosto muito de você. Quero você muito bem. Mas daí se eu souber essa situação de você, eu falar, meu Deus, eu não acredito. Não acredito nisso. Não é possível o que estava acontecendo. Não é possível que ela estava vivendo dessa maneira. Ou seja, isso vai fazer mal para mim. Eu não quero que... Não, é você e Deus. Vai lá e resolva o porém. Resolva o teu porém. Isso, faz aí. Faz seu pedido aí. Resolva o teu porém com Deus. Em nome de Jesus. Se alguém estiver me assistindo pelo Facebook aí também quiser fazer essa oração agora. Às vezes você tem um porém aí, uma coisa muito séria para resolver. Eu não te conheço, nunca te vi. Você vai ver essa mensagem depois. Alguém vai compartilhar essa mensagem para você. Você vai assistir até esse ponto. Resolva esse porém aí, em nome do Senhor Jesus. Isso é muito sério isso aqui, irmãos. Muito sério. Pode ser o meu último culto hoje aqui, irmão. Você acredita? Amanhã é dia 1º, irmão. Pode ter outro pastor aqui. Você está falando sério? Pode ser, irmãos. Mas o profeta deu o recado. O profeta deu a mensagem. Eu trouxe o recado de Deus para você aqui hoje. Põe em ordem a tua casa. Acerta as contas com Deus. Resolva o teu porém. Viva bem. Em nome de Jesus, amém? Com seus olhos fechados, seu pensamento ligado com Deus. Oh Jesus, quantas pessoas, Senhor, saíram da casa do Pai. Quantas pessoas, ó Pai, deixaram relacionamento com o Pai, Senhor, e hoje não conseguem voltar. Ajuda essa pessoa a resolver essa situação. Ajuda ela, Pai, a resolver esse porém. Fala com Deus, isso. Você está com o seu pedido aí, apresenta. Pastor, eu não escrevi não, mas eu estou falando para Deus. Fala. Ninguém está ouvindo a tua oração não. Ela é persona, ela é única, é só você que pode fazer. Ninguém sabia da lepra de Naamã, mas era o porém na vida dele. Eu não sei do teu pecado, eu não sei daquilo que você faz em oculto, mas talvez está sendo um porém na tua vida. Resolva com Deus. Acerta as contas com teu Pai. Fala com Ele, isso. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na
Fala com Deus. De tudo que sou. Fala com Deus, resolva hoje. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Resolva com Deus. Aleluias. De tudo que sou. Oh, glória a Deus. Só pra te adorar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Senhor, Quebra meu orgulho, eu quero descer e Vai mais perto de Deus agora. as águas do Teu amor me purifica. eu quero ser limpo. Oh, aleluias. Como na mão do teu Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor, Quebra meu orgulho, eu quero descer. Vai mais perto de Deus. E mergulhar nas águas do Teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Oh, Jesus. Xerebalaba, tchoie. Vai mais perto de Deus. Vai mais perto. Vai mais perto de Deus. Vai lá, acerta as contas. Resolva o teu porém. Com as águas do rio, Orebalaba, tchoie. então Chorebalaba, tchoie. Chorebalaba, tchoie. Rebalaba, chorebalaba, chorebalaba, tchoie. Chorebalaba, tchoie. Chorebalaba, tchoie. eu abro mão De tudo que sou. só pra servir-te, ó Deus. Senhor, eu abro mão. De tudo que sou, Aleluia. só pra te adorar. Oh, glória a Deus. Senhor, Quebra meu orgulho. oh Jesus, ajuda, Pai, ajuda. Aleluia. Nas águas do Teu amor me purifica. Eu quero ser limpo. como na mão do teu poder. Senhor, quebra meu orgulho. Vai mais perto de Deus. Quero descer Vai mais perto. e mergulhar nas águas do teu amor. Oh Jesus, nós precisamos de Ti. Me purifica. Nós necessitamos de Ti. Eu quero ser livre Nós precisamos do Senhor. como na mão do teu poder. Oh Jesus, olha para essa pessoa aqui agora, Pai. Como eu falei, Pai, eu não sou juiz. Senhor, eu sou o atalaia, aquele que dá o recado. Quando o profeta Natan chegou a Davi, não era acusação. Senhor, era um recado de Deus para salvar Davi. Senhor, que hoje essas palavras não cheguem, Senhor, com o peso de uma acusação, mas que sejam, Senhor, como uma palavra de aviso.
Resolva-o, porém, acerta as contas com Deus. Volta para a casa de teu pai. Tem uma mesa abundante para você. Tem um monte de bênção para você. Tem um monte de milagre para você. Tem um monte de resposta para você. Deus quer te revelar coisas especiais. Deus quer te revelar coisas tremendas. Volta, filho. Volta da onde você nunca deveria ter saído. Acerta as contas com teu pai. Oh Jesus, ajuda a gente a acertar, Pai. Ajuda a gente a resolver. Pai, o que nós não podemos é continuar com essa lepra, Pai. Ela pode ir crescendo, pode, Senhor, atrapalhar a nossa audição, pode atrapalhar a nossa visão. Senhor, pode roubar nossas identidades, pode fazer com que os nossos dedos caiam, vamos perder a identidade. Senhor, pode fazer com que a gente perca o equilíbrio, porque se perdemos os dedos dos pés, também vamos perder os equilíbrios. Pai, como é destrutiva, Senhor, carregar uma coisa que não deveríamos carregar, andar com algo que não deveríamos andar. O Acã segurou a noite toda, Pai, a capa, a prata, o ouro na sua tenda, guardou no coração. Senhor, e ao amanhecer, Senhor, ele foi destruído, ele e a sua família, porque ele não resolveu aquele porém, Pai. Ele teve uma noite toda para ir a Josué e dizer: Josué, eu pequei, mas ele não foi. Pai, quantos vão perecer, Senhor, naquele dia? Porque poderiam ter vindo a Deus e resolvido, Senhor, mas não resolveram. Oh Jesus, ajuda essa pessoa a dar os 7 mergulhos. Ajuda essa pessoa, Senhor, a reconhecer que errou. Ajuda essa pessoa a dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei. Oh Jesus, ajuda-nos, Senhor. O salmista diz: quem pode assumir os próprios erros? Pai, é difícil. Senhor, está difícil de abrir os olhos para o porém. Está difícil de abrir os olhos, Senhor, para as falhas. Natan, contando a história, Davi não conseguia perceber. Pai, eu estou pregando hoje, tem gente que não vai perceber. Pai, misericórdia. Eu estou dando o recado de Deus e tem gente que não vai se consertar, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pôr as coisas em ordem. Ajuda-nos, Senhor, a resolver tudo, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pega essa palavra, irmãos. Mas é muito séria. Mas é muito séria, irmão, essa mensagem. É muito séria. Olha que eu já dei mensagens, mas essa mensagem é muito séria, irmãos. Acerta as contas com Deus. Resolva o teu porém. Põe a tua casa em ordem. E viva bem com Deus. Amém? Coloque o seu coração. Não deixa o adversário te enganar, não. Coloque o seu pedido aí sobre o assento. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí, bem forte. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega essa palavra. Quem está aí pelo Facebook, temos às 10 horas e temos às 18 horas. Vem acertar a conta com Deus. Fica de fora não. Tem bênção para você em nome de Jesus. Amém? Mas pega essa palavra. Tenho certeza que Deus tem um milagre grande para fazer para você, em nome de Jesus, amém? Irmãos, pode sentar, fica à vontade.